deixou o presidente Pedro Lourenço completamente indignado. Em meio a um cenário de profunda frustração, Pedro, visivelmente abalado, desabafou sobre a maneira como o clube foi tratado em campo e o quanto esse tratamento pode influenciar diretamente nos rumos da equipe nesta temporada. O ambiente antes do jogo era de concentração e esperança. O Cruzeiro havia se preparado durante toda a semana, com treinos intensos, ajustes na equipe comandada por Leonardo Jardim e até conversas motivacionais nos bastidores. Mas o que deveria ser uma noite de futebol competitivo se transformou rapidamente em uma situação lamentável que pode marcar não apenas esse início de campeonato, mas também o posicionamento do clube frente à arbitragem brasileira daqui para frente. E o mais chocante, tudo isso teve início com uma decisão que, segundo o próprio presidente, nem falta foi. Com apenas 1 minuto de jogo, um lance isolado foi o suficiente para mudar completamente o rumo da partida. Um cartão vermelho direto foi mostrado a um jogador do Cruzeiro, em uma situação que nem mesmo os comentaristas especializados conseguiram explicar com clareza. O VAR, sistema que custa milhões por temporada e é vendido como símbolo de justiça e transparência no futebol moderno, simplesmente ignorou o contexto. E isso acendeu um alerta em Pedro Lourenço. Em seu pronunciamento logo após a partida, Pedro foi enfático. É lamentável que, em pleno 2025, a gente ainda esteja passando por esse tipo de coisa no futebol brasileiro. Isso é revoltante. Não houve falta. Não houve nada. E mesmo assim fomos punidos com uma expulsão que mudou completamente o jogo. O dirigente ainda fez questão de agradecer o Internacional pelo respeito e pelo tratamento dado fora das 4 linhas. Mas deixou claro que isso não apaga o sentimento de revolta diante do que foi visto no campo. Pedro revelou que, assim que a partida terminou, o diretor de futebol Alexandre Matos já estava em Belo Horizonte articulando contatos com a comissão de arbitragem e com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. A ideia é clara. O Cruzeiro não irá mais tolerar esse tipo de situação e irá agir de forma firme, estratégica e incisiva para garantir um tratamento justo no restante da temporada. O Cruzeiro não vai se calar, disse Pedro, com os olhos firmes e o tom de voz carregado de insatisfação. Essa postura marca uma virada de chave na política de bastidores do clube. Se antes havia uma tentativa de cordialidade, de diálogo, de manter uma relação pacífica com os poderes que regem o futebol nacional, agora o cenário é outro. Pedro deixou claro que o Cruzeiro vai cobrar, vai exigir respeito, e que não aceitará mais ser prejudicado sistematicamente. Quase todos os jogos nós estamos sendo prejudicados. Para que serve o VAR, então? Isso precisa mudar. E rápido, disparou o presidente. O impacto da expulsão precoce foi devastador para o time. Jogar com 1 a menos desde o início da partida contra um adversário qualificado compromete qualquer planejamento tático. Mesmo reconhecendo que o Cruzeiro ainda tem suas falhas dentro de campo, Pedro frisou que essas duas realidades são distintas. Sim, o time precisa melhorar. Mas isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é ser sabotado dentro do campo por uma arbitragem desastrosa. Uma coisa não anula a outra. Durante a coletiva, jornalistas presentes também apontaram que o mesmo tipo de reclamação foi feita por dirigentes de outros grandes clubes, como Grêmio e Internacional. Essa recorrência levanta uma questão preocupante. Seria possível uma união entre os clubes para cobrar mudanças drásticas e imediatas na estrutura da arbitragem brasileira? Pedro acredita que sim, e afirmou que vai procurar os dirigentes de outros clubes para alinhar um movimento coletivo que pressione por uma arbitragem mais transparente, justa e profissionalizada. E foi justamente nessa linha que Pedro tocou em um ponto crucial que muitos evitam abordar: a falta de profissionalização da arbitragem. Tem que profissionalizar os árbitros. Tem que cobrar deles, exigir treinamento constante, responsabilidade. O erro de hoje não é aceitável. Não pode ser considerado normal, afirmou. Ele foi além, afirmando que, se for preciso, vai se reunir pessoalmente com os dirigentes da CBF para garantir que esse tipo de atitude não volte a acontecer. Outro ponto abordado na coletiva, e que não passou despercebido, foi a questão do investimento. Pedro lembrou que o Cruzeiro, hoje sob sua gestão na SAF, investe pesado em estrutura, tecnologia, elenco e comissão técnica. Nós pagamos caro pelo VAR, temos toda uma logística para levar o time aos jogos, trabalhamos duro a semana inteira, fazemos investimentos milionários, e aí chega na hora do jogo e somos punidos injustamente. Isso não é aceitável em nenhum nível. Isso é um tapa na cara do futebol brasileiro. O dirigente também não deixou de comentar o desempenho do time.
Embora claramente insatisfeito com o episódio da arbitragem, Pedro não fugiu da responsabilidade. Reconheceu que o time não vem apresentando o rendimento esperado e que os próprios jogadores sabem que precisam melhorar. O técnico Leonardo Jardim chegou agora. Ainda está conhecendo o elenco. Ele não tem culpa. Agora cabe aos jogadores responder em campo. Mas uma coisa eu garanto: vamos trabalhar duro para melhorar. Mesmo diante de toda a frustração, Pedro manteve o respeito ao adversário e à torcida. Fez questão de elogiar o Internacional, afirmando que o clube gaúcho não teve culpa pelo ocorrido e que tem feito um excelente trabalho em campo. Eles poderiam ter vencido com tranquilidade, sem precisar dessa expulsão. São um time forte, organizado, com grandes profissionais. Isso a gente reconhece. O problema é a arbitragem, que precisa ser passada a limpo. E o recado final foi direto para a torcida do Cruzeiro. Pedro pediu desculpas pelo ocorrido, reconheceu o sentimento de revolta da nação azul e prometeu que o clube irá agir nos bastidores como nunca antes. Vamos cobrar providências. Não vamos aceitar isso calados. O Cruzeiro é grande demais para ser tratado dessa forma. A torcida pode ter certeza. A nossa luta por respeito não vai parar aqui. E agora, torcedor? O que você achou dessa postura firme do presidente Pedro Lourenço diante da arbitragem? Você acredita que os clubes devem se unir para exigir mudanças imediatas no futebol brasileiro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo todas as atualizações sobre o Cruzeiro Esporte Clube. Porque aqui, a verdade azul celeste sempre vem à tona.